Olá, concurseiros! Eu sou Amanda Gomes, professora de redação, e hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula e vamos falar sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Mas, para falarmos em especial sobre essa estrutura, nós vamos começar em como eu posso iniciar o texto dissertativo argumentativo de forma promissora. Para iniciar a nossa aula, eu quero primeiramente explicar para vocês que o texto dissertativo argumentativo ele é dividido em 4 ou 5 parágrafos. Eu indico a vocês a fazerem 4 parágrafos aí do texto, não é? Um parágrafo para introdução, 2 parágrafos para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão aí das suas ideias. Nós vamos iniciar a aula falando um pouco sobre o parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução ele vai seguir uma característica, ele vai seguir uma estrutura específica para que você estruture todo o resto da sua redação. Como você pode ver, que eu vou demonstrar daqui a pouco, a organização da redação ela inicia logo pela introdução. Se eu tenho uma introdução organizada, logo também eu terei um texto organizado. Então, a introdução ela é dividida em 3 categorias, que é dividida em contexto, tema e tese. O que é o contexto? Nós vamos já ver o que é cada uma dessas características. Mas o contexto em especial, por quê? Porque o contexto, a banca AOCP, ela lhe dá 7 pontos para aquele que contextualizar. E essa é a importância do contexto, da contextualização na redação. Então, vamos para a tela que eu vou mostrar a vocês as categorias que é dividida a introdução do texto dissertativo. Então, vocês estão vendo aí que a introdução do texto dissertativo argumentativo é dividida em contexto, tema e tese. Isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, logo vocês vão compreender. Lembrando, nós estamos falando apenas do parágrafo de introdução. O parágrafo de introdução ele vai seguir essas 3 categorias, 3 características que vocês estão vendo. É dividido em contexto, tema e tese. Mas aí vocês me perguntam, o que é o contexto, não é? Então, vamos ver o que é o contexto. O contexto, ele valerá 7 pontos na prova de redação, ou seja, você tem que ali contextualizar com uma área de conhecimento. O contexto nada mais é que o conhecimento de mundo do redator. Então, a banca, ela quer candidatos críticos no processo, candidatos que olhem o tema e saibam como redigir um texto e ser, da mesma forma, crítico, não é? E o terceiro ponto, a contextualização é quando a banca vai te dar ali um tema, tá, específico de cada área, como eu falei para vocês, e aí você vai contextualizar. Utilizar ali citações de livros, de teóricos, de sociólogos, filósofos, acontecimentos históricos e outros. Ou seja, você vai beber em fontes diversas de conhecimentos, tá? Sendo que isso tem que estar relacionado, tem que estar fundamentado de acordo com o tema que será proposto pela banca AOCP. E só de você contextualizar na redação, você já tira aí 7 pontos. Mas é preciso contextualizar não apenas na introdução, mas também no desenvolvimento e na conclusão. Essa é a importância da contextualização. Logo, vocês vão ver como é que você vai iniciar o texto dissertativo argumentativo com uma boa contextualização, tá? Vamos para o próximo tópico. A introdução também é dividida na segunda característica, que após o tema, o contexto, desculpa, vem o tema, não é? E o tema nada mais é que o assunto a ser dissertado, é o assunto que será proposto pela banca AOCP no dia 5 de dezembro. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo de tema, que é exatamente esse tema que nós vamos analisar hoje,
em como eu posso utilizar ele aí na introdução, tá bom? E o tema é a relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem. Ou seja, eu tenho ali, a banca vai te dar um tema, por exemplo, esse tema que eu acabei de falar a vocês, e a partir do momento que ela te der esse tema, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que, primeiramente, contextualizar, depois pegar essa contextualização de um livro, de um filósofo, de um sociólogo, e relacionar essa contextualização com o tema que será proposto pela banca. Logo após você fazer isso, você vai ter que propor a tese. E o que é a tese? A tese nada mais é do que a sua opinião acerca do tema que vai ser proposto pela banca. E essa opinião ela tem que ser bifurcada. E o que é bifurcada? Ela vai ser dividida em duas categorias. A minha opinião número 1 e a minha opinião número 2. Ou seja, a introdução ela é dividida em 3 categorias: contexto, tema, tese. Só que essa tese ela é a minha opinião bifurcada. É sobre o que eu acho, o que eu acredito em relação ao tema. A minha opinião 1 e a minha opinião 2. Para o texto ser dissertativo, argumentativo, eu tenho que dar a minha opinião, eu tenho que dissertar, eu tenho que convencer o corretor, o leitor, acerca do que eu acredito. Por isso que eu tenho que dar ali 2 opiniões. E para que eu tenho que dar 2 opiniões? Quando eu vir para o desenvolvimento 1 da redação, eu vou ter que debater, eu vou ter que explicar a minha opinião número 1. Então, a opinião número 1 que eu coloquei lá na introdução, que logo vocês vão ver como é que eu posso introduzir o texto dissertativo argumentativo, a opinião número 1, ela vai ser desenvolvida no desenvolvimento 1, certo? Ela é o tópico norteador, o tópico frasal, o assunto principal do desenvolvimento 1. E no desenvolvimento 2, se no desenvolvimento 1 eu tenho que falar da minha opinião 1, no desenvolvimento 2 eu vou falar de quê? Da minha opinião número 2. Ela vai ser o tópico norteador, ou seja, o assunto principal do meu desenvolvimento 2. Então, eu trouxe aqui um exemplo de introdução a vocês de como você pode iniciar um texto contextualizando, como você pode relacionar essa contextualização com o tema e como você pode tirar ali 2 argumentos em relação ao tema que será proposto pela banca. Vamos lá? O tema aqui que eu propus deixa eu só pegar ele aqui, é a relação entre o professor e aluno e o processo de aprendizagem, tá bom? Antes de eu começar a falar sobre esse tema, né, como introduzir aí a prova de redação, como introduzir, eu tenho que mostrar para vocês a tese que eu esqueci. Então, aqui, ó, a tese, como está aparecendo aí para vocês, é o posicionamento do redator, ou seja, como eu já havia falado, é a tua opinião sobre o que você acha do tema, sobre o seu conceito que você vai defender. E deverá ser selecionada 2 opiniões sobre o tema proposto, como eu já havia falado. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre a relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem. Então, esse aqui é apenas um tema aqui norteador que eu escolhi para poder explicar a vocês como eu posso introduzir uma redação, como eu posso iniciar a minha redação de carrão aí de cena, para que eu tire logo 7 pontos na categoria de contextualização. E logo você vai estar dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Nós temos aqui a introdução da temática que eu acabei de mostrar a vocês.
Então, o tema, ele é a relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem, né? E aqui, onde eu demarquei de vermelho, você percebe que o redator desse texto, ele já inicia contextualizando aí com uma área de conhecimento. E o que foi que ele escolheu? Ele escolheu o livro Mundo de Utopia, de Thomas Moros, né? Para ele começar a redigir sobre essa temática, o que eu tenho que fazer? Lembra que eu falei a vocês que a introdução ela é dividida em contexto, tema e tese? Pois é. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o contexto. Então, vamos analisar aqui como eu inicio o contexto da redação. Então, olhem só, aqui de vermelho, vocês percebem que ela começa a falar sobre a obra Mundo de Utopia, do escritor Thomas Moros. Então, vamos fazer a leitura aí dessa contextualização. Na obra Utopia, do escritor Thomas More, é retratada uma sociedade perfeita, ou seja, em que o corpo social é padronizado pela completa ausência de conflitos e problemas. Então você percebe aqui que ela cita a obra Mundo de Utopia, de Thomas More. Então, essa contextualização de início aqui na introdução é a contextualização que o autor dessa redação pegou ali da obra de Thomas More, né? Esse autor, ele propôs ali uma ilha, em que nessa ilha seria uma ilha de utopia, uma ilha em que não haveria problemas sociais, em que não haveria fome, em que não haveria luta por propriedades. Então ele utilizou ali um mundo de utopia como uma forma de fugacidade dos problemas da sociedade contemporânea. Então, analisando a obra de Thomas More, eu posso levar ela para diversas redações, não é? Porque o que é um mundo de utopia, um mundo utópico para os problemas que a sociedade apresenta na contemporaneidade? O que seria um mundo de utopia para a educação pública no Brasil? Então fica o questionamento, o que seria um mundo utópico, não é? O que é utopia? É aquilo que acontece apenas ali na minha imaginação, não é? Será que esse mundo utópico de Thomas More existe? Será que existe ali uma ilha em que não há problemas sociais, em que não há fome, em que não há miséria? Então, ali, quando ele cria o mundo utópico, eu posso pegar esse mundo utópico de Thomas More, trazer para minha redação e iniciar aí de carrão de cena. Mas, claro, eu tenho que relacionar essa contextualização com o tema que será proposto pela banca OCP. Então, a contextualização ela é muito importante para que você tire uma excelente nota aí na redação. Por quê? Lá naquela tabela de correção que eu demonstrei a vocês, vocês perceberam que são algumas categorias seguidas. E dentre essas categorias, eu tenho a contextualização, que vale a maior quantidade de pontos, que serão 7. Então, só de você contextualizar, você já tira 7 pontos. E a redação dissertativa argumentativa, ela segue uma estrutura. Logo na introdução, como vocês estão vendo aí na tela, eu tenho aqui o Mundo de Utopia, de Thomas More. Então, o redator desse texto, ele já inicia contextualizando. E é exatamente isso que você tem que fazer. Você deve iniciar contextualizando com uma área do conhecimento. Você pode usar aqui Paulo Freire, falando da educação libertadora ou educação bancária. Você pode utilizar o Bauman, você pode utilizar o Thomas, você pode utilizar um livro, qualquer coisa aí
que esteja fundamentado, que tenha relação com o tema proposto. E essa contextualização que vocês estão vendo, vocês já podem separar e levar pronta essa contextualização só para passar lá para a prova no dia. Isso eu chamo de projeto de texto. E o que é o projeto de texto? O projeto de texto nós vamos ver na nossa próxima aula, tá bom? O projeto de texto é quando eu projeto o que eu vou escrever. Por exemplo, a minha introdução, como vocês estão vendo, ela é dividida em contexto, tema e tese. E o que eu estou mostrando a vocês aqui é primeiro a contextualização. Aonde está marcado de vermelho é a contextualização. E exatamente essa contextualização você já pode começar a estudar e levar para a prova contextualizações que podem aí combinar, que podem ser utilizados com diversos temas. Então, vocês entenderam o que é a contextualização e como eu inicio aí a introdução contextualizando? Então, vocês estão analisando aí na tela que o autor dessa redação, ele contextualizou com o mundo de utopia de Thomas More. Então, ele já iniciou de carrão de cena, contextualizando e logo chamando a atenção do corretor para a sua redação. O segundo ponto muito importante na introdução da redação é quando eu vou primeiramente contextualizar e depois colocar o tema que a banca vai propor ali na introdução. E esse tema eu tenho que relacionar ele com a contextualização, que é para ver ali a coesão e a coerência ali das minhas ideias, tá bom? Então vamos para a tela que eu vou mostrar a vocês agora. Então olha só, aí eu demarquei mais uma vez de vermelho, só que agora eu demarquei o tema, não é? Que foi proposto pela banca, tá bom? Vamos só relembrar o tema. O tema é a relação entre professor e aluno e o processo de aprendizagem. Então, ela iniciou falando do mundo de utopia de Thomas More e agora, onde está demarcado de vermelho, ela vai encaixar o tema proposto pela banca. E ela coloca assim: obstante ao ficcional, olha só, muito interessante eu colocar palavras assim que irão fazer ali o fim da fala do autor Thomas More e o início ali da conceituação do tema. Então eu tenho que utilizar ali palavras para ver coesão no tema. Ou então fora da ficção de Moros, vírgula, aí eu inicio aí o tema. Então ele colocou: obstante ao ficcional, vírgula, afirma-se claramente que a ausência de uma boa relação professor-aluno impacta na qualidade de ensino do indivíduo. Então, ele colocou aqui o tema, como vocês estão vendo, e colocou um breve problemazinho, porque quando eu chego na conclusão, eu vou ter ali que dar eu vou ter que concluir as minhas ideias e dar uma pequena, não detalhada, mas uma pequena conclusão. Não preciso detalhar, é só uma pequena ali solução, na verdade, bem pequena, bem simples, para o que foi abordado aí no tema. Então você percebe que o autor dessa redação, ele iniciou falando do Thomas, e o que ele fez depois? Ele encaixou a citação do Thomas More ao tema proposto aí pela banca AOCP. E o que ele vai fazer depois? Agora ele vai colocar os dois problemas, ou seja, as duas opiniões do que ele acredita acerca do assunto. E aí que eu vou chamar de texto dissertativo argumentativo. É quando eu dou minha opinião, é quando eu debato, é quando eu defendo o que eu penso. E eu não preciso só defender, mas eu também devo o quê?
contextualizar com áreas do conhecimento. Eu tenho que relacionar as minhas opiniões com áreas do conhecimento, que no caso, ela utilizou aqui o Thomas, né? Primeiro ela contextualizou, depois ela colocou o tema, e agora ela vai colocar a tese. E o que é a tese? É a opinião sobre o tema, é a tua opinião sobre o tema. Vamos ver a opinião dela? Bem aqui, eu demarquei de azul, aonde vocês estão vendo. E ela coloca assim, eu vou ler aonde está vermelho, que é para vocês compreenderem. Não, na verdade, gente, tá vermelho e azul, tá? Desculpa. Vamos lá. Onde tá vermelho é a opinião dela número 1. Onde está azul é a opinião dela número 2. Vamos lá? Esse caso é propagado primeiramente devido à falta de adaptação dos ambientes escolares para com os estudantes, com relação ao tratamento dado a eles. Então, ela acha que o problema abordado entre a relação de professor e aluno ocorre devido à falta de adaptação dos ambientes escolares para com os estudantes, não é? Em relação também ao tratamento dado a eles. Essa é a primeira opinião dele, tá bom? E a segunda opinião eu coloquei de azul, quando também se perpetua pela pequena ou quase nula valorização do corpo educacional na sociedade. Dessa forma, desestimulando o profissional da educação. Então, ele colocou aqui duas opiniões. A primeira opinião é a falta de adaptação dos ambientes escolares. E a segunda opinião dele é a desvalorização do corpo educacional. Então, para ele, a relação entre professor e aluno, na atualidade, pode ser nula. Pode haver problemas. E por que ocorre esse problema? A opinião dele foi por falta da estrutura ali para receber os discentes e os docentes e pela falta de valorização do profissional da educação. Então, essas são as duas opiniões dele. Então, você percebe que a introdução, ela é basicamente isso que eu acabei de mostrar a vocês. Nós estamos falando só de introdução do texto dissertativo argumentativo. Ele começou a contextualizar com a obra Mundo de Utopia, de Thomas More. E o que ele fez depois? Encaixou o tema e, por final, ele colocou a opinião 1 e a opinião 2. Mas você percebe que ele continuou. Diante do caso supracitado, fica evidente a discussão desses aspectos a fim de pleno funcionamento da ordem social vigente. Ele continuou, mas não necessariamente você precisaria continuar aqui, ó, aonde está depois da cor azul que eu coloquei, você não necessariamente precisaria continuar. Até aqui, onde está azul, se você finalizasse, estaria excelente. Contextualizou, colocou o tema e depois colocou suas duas opiniões, já está excelente. Então, concurseiros, o que eu quero passar a vocês nessa aula? A introdução, ela é de extrema importância para que o teu texto, a tua redação, ela esteja totalmente estruturada. Se você não consegue desenvolver uma boa introdução, você não conseguirá desenvolver um texto bom. A organização do texto, ela já inicia na introdução. Ela já inicia no início do texto. Então, se eu começo contextualizando, encaixando o tema e depois eu coloco opinião 1 e opinião 2, eu já organizei a minha introdução. Quando eu vir para o desenvolvimento, eu vou começar falando da minha opinião de número 1, que eu coloquei lá na introdução. E aí essa opinião vai ser o tópico frasal. E o que é o tópico frasal? Do desenvolvimento 1. O que é o tópico frasal? É ali
o assunto mais importante, é o assunto que vai nortear o meu desenvolvimento 1. Quando eu vir para o desenvolvimento 2, eu já vou falar da minha opinião 2. Então, eu vou organizar, ele vai ser o tópico frasal do meu desenvolvimento 2. Logo, você percebe que a partir da introdução, você já organiza o restante do seu texto. E você já não vai ficar ali perdido no que falar. Eu sei que muitos aqui podem ter problema. Ai, meu Deus, o que eu vou escrever? Que opinião eu vou usar? Então, se você começar organizando na introdução, quando vir para o desenvolvimento, você já sabe do que vai falar. O que você vai falar no desenvolvimento 1? Da opinião número 1 que você colocou na introdução. E no desenvolvimento 2, você vai falar da opinião número 2 que você colocou na introdução. E aí fica mais fácil para você desenvolver seu texto. Mas lembrando, o que a gente viu aqui na aula de hoje? Nós estamos analisando a introdução do texto dissertativo argumentativo. A introdução é dividida em 3 categorias. Contexto. O que é o contexto? É quando eu vou beber em fontes de conhecimentos diversificados. Como eu posso pegar um filósofo, um sociólogo, um acontecimento histórico. Eu posso utilizar o Paulo Freire, eu posso utilizar Thomas, como vocês analisaram, eu posso utilizar Bauman, eu posso utilizar determinados autores. E o que eu te indico? Eu indico que vocês analisem, façam leituras aí de teóricos, de sociólogos, que estão relacionados à área do conhecimento de vocês, que estão relacionados à educação, e já levem essas citações prontas para a prova, para que não aconteça o branco ali, vocês não saibam que passar para o papel. Então, vocês têm que planejar e já levar pronto para a prova, já tem que levar a estrutura ali, vocês já tem que levar as citações, as contextualizações prontas para que vocês não tenham nenhum imprevisto. Então, concurseiros, essa foi a nossa aula sobre a introdução do texto dissertativo argumentativo. Na nossa próxima aula, nós vamos ver como eu posso desenvolver as minhas 2 opiniões. E lembrando, no parágrafo de desenvolvimento, você também vai ter que contextualizar. Então, na próxima aula, nós veremos como eu posso desenvolver aí as minhas 2 ideias. A ideia 1 no desenvolvimento 1. A ideia 2 do desenvolvimento 2. Então, tudo isso é muito importante. Eu tenho que estruturar a introdução para que eu possa estruturar toda a parte do meu texto. Então, nós iremos ver isso na nossa próxima aula. Como eu posso desenvolver o D1 e o D2, que é o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, de acordo com as 2 ideias que eu vou propor na introdução. Lembrando, ideia 1 no desenvolvimento 1, ideia 2 no desenvolvimento 2, certo? Então, gente, a nossa aula foi essa. Eu espero que todos tenham entendido, que todos tenham assistido esse vídeo. Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo do vídeo, nos comentários, tá bom? Então, até a próxima aula. Logo após, já iremos postar a aula sobre o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Obrigada a todos e até a próxima aula.